Olá, gente. Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o autismo leve, em particular como ele se manifesta em pessoas adultas, certo? Então, assim, eu sei que eu poderia falar muitas coisas acerca desse assunto, ele é um assunto que me é muito caro, realmente, e é um assunto muito mal compreendido, mesmo por profissionais da área, essa questão das pessoas que estão na parte mais leve, entre aspas, do espectro, isso normalmente não é tão compreendido, principalmente no Brasil, certo? Então, eu vou focar um pouco mais nessas pessoas adultas, como se dá o diagnóstico, mais ou menos quais são os direcionamentos de tratamento que a gente pode indicar para essas pessoas. Vai ser uma aula introdutória, certo? É, com certeza não vou esgotar o assunto e serão necessários outros aprofundamentos, tá bom? Agradeço a Lara, né, pelo convite, tá bom? Um beijo. Vou usar como referência, certo? Só para esclarecer logo. Esse texto aqui eu peguei na PubMed, posso deixar o link disponível para vocês. Ele é uma guideline, é como se fosse um manual utilizado na Inglaterra para orientar os prestadores de serviço, né, com relação ao autismo leve na vida adulta. É um documento super, super interessante, apesar de ser assim, um manual, às vezes a gente vê coisas muito superficiais, né, manuais. Esse daqui eu não achei, tá? Eu achei ele realmente muito interessante. Eu acho que quem desenvolveu ele, que foi essa National Institute, esse NICE, aqui é um instituto nacional lá deles, eu achei que foi muito preciso, certo? Eles realmente acertaram em cheio o cerne da questão e eu acho que, por mais que a gente não tenha um documento semelhante no Brasil ainda, dá pra gente aproveitar muito do que tá aqui, tá bom? Vou tentar deixar o link aí na descrição do vídeo, tá certo? Pra quem quiser acompanhar. E vai ser mais introdutória, certo? A aula eu não vou utilizar o documento inteiro, ele tem 44 páginas, né? Dariam várias aulas, certo? De certa forma. Vou tentar focar mais na questão do diagnóstico e do manejo, certo? De forma assim, mais, digamos, preliminar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente trata do autismo leve é que é autismo, certo? Hoje em dia não há mais a distinção diagnóstica no DSM entre autismo leve e o resto do espectro, certo? Tudo é considerado autismo. Antigamente, só para título de comparação, a gente chamava o autismo leve de Asperger, síndrome de Asperger. Por quê? Porque realmente era identificado assim uma característica um pouco diferente do resto do espectro, certo? A gente vai ver quais são essas peculiaridades ao longo da nossa conversa hoje. Mas atualmente não é mais considerada essa distinção. A gente entende que existem níveis de autismo, que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas tudo é considerado autismo, não é mais um diagnóstico à parte. E as pessoas que têm autismo leve têm os mesmos direitos, né, de receber tratamento, enfim, do que as outras pessoas com mais comprometimento, certo? Digamos. Então vamos lá. Falei para vocês que autismo leve é autismo, certo? Inclusive, eu quero colocar bem entre aspas essa questão do leve, tá, gente? Leve não quer dizer que é tranquilo, que é light, é super de boa, é bem fácil a vida da pessoa, de jeito nenhum, certo? Os desafios são imensos. É leve só porque eu estou me referindo ao grau de comprometimento neurológico. A pessoa que tem autismo leve, ela é menos comprometida neurologicamente do que uma pessoa que tem um comprometimento maior. Enfim, certo? Que tem bem mais dificuldades sociais, etc, tá? Mas leve de forma alguma se refere a uma parte mais light e tranquilona do espectro. Não, certo? Então vamos lá. Primeiro, uma breve revisão, certo? Não quero me deter muito nessa parte para não parecer repetitiva, mas o que é autismo, certo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Eu acho muito importante ressaltar esse ponto do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque ainda hoje existem pessoas que atribuem alguns sintomas do autismo a questões ambientais, familiares, emocionais. É muito comum a família se colocar essa culpa, sabe? Do tipo, é porque nós nos separamos, é porque nosso lar é um lar conturbado. Tenho certeza que isso impactou no meu filho. Gente, não, certo? Qualquer ser humano da face da Terra, independente do seu diagnóstico, vai ser afetado, claro, por um ambiente familiar conturbado. Mas isso não provoca sintomas de autismo, tá? O autismo, ele tem uma causa realmente neurológica. É afetada por questões ambientais? É, certo? Mas o cerne da questão está realmente no neurológico, é uma dificuldade neurológica do desenvolvimento, certo?
E por ser uma dificuldade neurológica, os sintomas realmente se manifestam de forma muito precoce na vida do sujeito e tendem a ter um impacto assim muito grande, certo? No entanto, no autismo leve, eu já vou dar uma pequena diferenciação agora, certo? Boa parte desses sintomas não são percebidos no começo. Por quê? Porque, veja, é muito fácil eu perceber que uma criança tá com um problema quando ela não olha pra mim, quando ela não fala, ela não aprende na sala de aula. Aí é gritante, né? Não tem como ninguém negar que aquela criança ali tem alguma questão acontecendo. Provavelmente uma questão neurológica. É algo muito gritante pra gente. No autismo leve, os sintomas do início são muito sutis, certo? Eu achei interessante esse documento da Inglaterra, ele focar realmente nos adultos, porque a fase adulta no autismo leve é uma fase que tende a ser muito afetada. Por quê? Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje ao longo da aula, né? Mas é um diagnóstico que ele tende a ser postergado, infelizmente, certo? Essas dificuldades, de certa forma, já estão presentes, mas elas não são tão gritantes. E é muito difícil, assim, os profissionais terem a sensibilidade de diagnosticar no começo, porque confunde muito, né? Confunde como, por exemplo, um traço de personalidade mais tímido, certo? Enfim, é difícil. Realmente, infelizmente, ainda é difícil essas pessoas terem um diagnóstico precoce, tá? Não é impossível, mas é difícil. Tá bom? E isso tende a acarretar alguns problemas que a gente vai conversar também ao longo da vida do sujeito, tá bom? Mas vamos lá, que sintomas são esses que aparecem de forma precoce em qualquer pessoa autista? Vamos lá, os critérios diagnósticos principais. Não vou ler a lista completa do DSM, mas eu elenquei alguns que estão até citados no documento. Certo? Isso é bem decisivo. A pessoa ela tem uma dificuldade na interação social e na comunicação. Certo? Então, no autismo leve, como é que isso vai se manifestar? Diferentemente do espectro assim mais, né, intenso, que as pessoas elas às vezes não se comunicam de forma alguma, no autismo leve há a comunicação, certo? A pessoa sabe falar, ela tem até contato visual, não é essa coisa estereotipada de pensar que todo autista fica se balançando olhando para o chão, isso aí é uma bobagem, assim. A maioria das pessoas no espectro leve não tem esse comportamento, não apresenta isso de forma alguma, certo? Como é que essa dificuldade ela vai se manifestar? Você percebe, eu vou até tentar usar palavras assim, bem do senso comum. Você percebe que aquela pessoa ela é estranha, certo? A palavra é essa. Você percebe que o jeito dela de se comportar não tem, assim, aquela delicadeza no trato social com os outros. E às vezes a pessoa ela se passa meio que por um sujeito que não tem, entre aspas, simancol, certo? Às vezes é uma criança que é um pouco inconveniente, às vezes é uma criança que não entende que certas coisas não podem ser feitas. Muitas vezes são pessoas que ao longo da vida têm muita dificuldade em fazer amizades. Não é que eles não tenham amigos, mas eles têm dificuldade com essa parte de amizades. E às vezes quando conseguem amizades, é muito aquela amizade pessoa a pessoa. Quando chega naquela fase da adolescência, de que tem panelinha, grupinho, aí fica super, super difícil. Tendem a ser pessoas um pouco mais isoladas em função disso, tá? Mas enfim, gente, varia demais, certo? O que que... Mas existe. De fato, a gente percebe que existe um comprometimento que não é timidez, certo? Que não é introversão também, não é de forma alguma. É realmente uma limitação, uma dificuldade mesmo neurológica na parte de administrar tudo que diz respeito à comunicação. E essas pessoas, elas tendem a sentir que o trato social ele é aversivo por causa disso. Porque essas pessoas com autismo leve, elas às vezes não entendem direito por que as pessoas se comportam de tal forma, por que tal coisa é engraçada e tal coisa não é engraçada, sabe? Ó, principalmente nessa cultura brasileira da gente, em que nosso jeito é meio assim, não é previsível, sabe? Nosso jeito é meio espontâneo demais. Aí fica super desafiante, né, pra pessoa conseguir socializar. E por ser desafiante, por ela não entender bem como se dão essas interações, ela tende a ficar isolada e a achar aquilo, assim, muito difícil pra ela, certo? Segundo, a gente percebe que no autismo as pessoas, um dos sintomas também principais são as estereotipias. O que são estereotipias? Comportamentos rígidos e repetitivos, certo? Em pessoas mais comprometidas, a gente às vezes percebe o movimento de balançar, às vezes a gente percebe movimentos com as mãos, né, que são repetitivos. No autismo leve, dificilmente a gente percebe algo tão gritante. Mas o que eu vejo? É uma coisa pessoal minha, certo? Que eu acho muito comum. É colalia, certo?
Ecolalia eu percebo demais nos meus pacientes com autismo leve. É como se eles tivessem umas certas maniazinhas de murmurar falas que não têm uma função comunicativa. Por exemplo, tá todo mundo calado, esperando, aí a pessoa começa choco, 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 choco. Ou então, sabe? Esse tipo de coisa. E às vezes chega a ser irritante, né? Quem convive começa a ficar com raiva. Cala a boca, pelo amor de Deus. Não consegue ficar calado não, fica em silêncio. E aí a pessoa, ela fica até assim, porque ela faz sem perceber. Ela, sem perceber, ela tem um pouco de mania, certo? E às vezes isso entra também na parte do movimento, né? A pessoa se mexe de forma repetitiva, faz a mesma coisa todo o tempo, certo? Isso é uma característica bem própria do autismo, tá? Terceiro, esse aí pega demais quem tem autismo leve, resistência a mudanças. Imagina, né? Uma pessoa que tem dificuldade de socializar, que não entende direito como as pessoas funcionam. No meio de toda essa carga de estresse, quando você não tem uma rotina fixa na qual essa pessoa possa se apoiar e resguardar um pouco, né, da sua tranquilidade, isso normalmente desorganiza demais, certo? Essas pessoas, elas normalmente ficam bem desreguladas emocionalmente diante de mudanças, certo? É sempre um desafio trabalhar com essas pessoas quando elas têm que passar por uma grande mudança de vida. Por exemplo, mudar de casa ou sair do colégio e ir para a faculdade. Isso geralmente traz um impacto emocional bem pesado. Para os neurotípicos já traz, mas para pessoas no espectro ainda mais difícil, certo? Quarto, essas pessoas, aí também bem típico, certo? Bem típico mesmo. Elas apresentam normalmente interesses restritos, certo? É como se pode ser, às vezes, um tipo de hiperfoco, certo? A pessoa tem uns assuntos, assim, que ela acha o máximo e quando você toca naquele assunto, ela só quer falar daquilo e parece que ela não se toca, às vezes, que os outros não estão interessados, né? Ela fica, não, isso aqui é legal, né? Uma coisa um pouco restritiva em cima disso. Mas, às vezes, não é só isso não, certo? Eu noto que os familiares das pessoas com autismo leve tendem a me relatar que são pessoas, vou usar entre mil aspas, certo? Cabeça dura. São pessoas que tendem a ter um pensamento, às vezes, um pouco rígido em cima de algumas coisas. E, às vezes, isso traz muito estresse, realmente, nos relacionamentos, né? Porque você fica tentando conversar, olha, isso não dá certo. Você não pode pensar dessa forma, isso aqui não vai dar certo pra você. E a pessoa não muda, ela não tira aquilo da cabeça, certo? Lembrando, todos esses sintomas, eles têm uma raiz meio neurológica mesmo, certo? A pessoa não faz isso porque ela é egoísta, certo? Às vezes os outros pensam que é egoísmo, não é porque ela só pensa nela, é por isso que ela é assim. Não, certo? No autismo não se trata de egoísmo definitivamente. Nem, assim, nada dessa ordem mais afetiva. É realmente uma dificuldade neurológica, de adaptação do cérebro diante dessas demandas ambientais, certo? Outros sintomas muito comuns que eu poderia colocar, certo? É bem comum ter algumas comorbidades do tipo questões cognitivas, certo? Essa ideia de que pessoas autistas são superdotadas foi muito explorado, né, pelo cinema nos anos 90, mas isso aí a gente já sabe que tem nada a ver, certo? A maioria, assim, no autismo leve, digamos, muitas pessoas têm a parte cognitiva ok, não é afetada, mas muitas outras têm sim alguma questão cognitiva também, alguma dificuldade de aprendizagem, que tem que ser vista com cuidado, certo? Precisa de uma adaptação pedagógica, enfim, tá? O que mais? É muito comum ter alterações sensoriais. Na parte do autismo leve, nem todas as pessoas manifestam, certo? Essa alteração sensorial de forma muito explícita. Mas eu percebo que é comum, principalmente o quê? Auditivo. Eu noto que é bem comum pessoas com autismo leve terem sensibilidade auditiva, não tolerarem bem barulhos, ficarem bem desorganizadas mesmo, mais incomodadas do que outras pessoas ficariam, digamos. Como também, às vezes, a questão da luz ser forte, o incômodo deles é maior. Você vê que não é simplesmente porque... Por exemplo, eu me incomodo se a pessoa botar um paredão de som do meu lado, eu vou achar horrível, não gosto disso. Mas você vê que é um incômodo um pouco a mais, sabe? Que é algo que realmente desorganiza o funcionamento da pessoa. Ela fica meio... É um incômodo realmente excessivo, tá? O que mais? É comum a pessoa ter problemas de regulação emocional, certo? Isso é bem comum do autismo leve. A pessoa tem muita dificuldade para lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Inclusive, isso necessariamente tem que ser um tema de terapia, certo? Quando você trabalha com pessoas, né, que têm essas questões,
você precisa dar suporte, ajudar essas pessoas a conseguirem lidar melhor com as próprias emoções. Elas têm que saber identificar quando estão ficando com raiva, quando estão ficando assustadas, quando estão ficando tristes. Muitas vezes, essa parte, assim, que para você talvez seja super intuitivo, né? Isso aqui é tristeza, raiva, isso aqui é medo. Para essas pessoas não é. É, assim, um misto de sentimento muito ruim, muito angustiante, e a pessoa não sabe lidar com aquilo. Inclusive, às vezes, acaba se comportando muito mal com os outros por causa dessa falta de manejo emocional mesmo. Isso aí é super comum. É comum também pessoas no espectro terem problemas com a alimentação, tá? Talvez por uma consequência da parte sensorial que é alterada, enfim, mas é bem comum a pessoa ter tido, pelo menos ao longo da vida, alguns momentos de seletividade alimentar, aquela pessoa que só come aquilo, não aceita outra comida de jeito nenhum, né? Isso aí também é bastante comum, certo? É preciso ressaltar também, tá? Um ponto. Esses sintomas, o nível deles varia muito entre as pessoas, certo? Então, não é só que tem pessoas com autismo leve e pessoas com autismo, assim, mais comprometedor. Não é só isso. Mesmo quando a gente vai tratar só de autismo leve, essas pessoas são extremamente diversificadas entre si, do ponto de vista dos seus sintomas. A gente vê que a gente está lidando com algo de uma complexidade neurológica muito grande, que não é simplesmente essa alteração X vai provocar necessariamente esses sintomas dessa forma. Não é assim. As pessoas são extremamente diferentes entre si. Algumas pessoas a gente vê de forma mais clara o autismo ali presente, em outras, assim, praticamente passa batido. A verdade é essa, certo? Inclusive, provoca até resistência na hora de receber o diagnóstico. Outra coisa, o mesmo sujeito autista, no autismo leve, certo? Ele pode variar ao longo da vida com relação à intensidade dos seus sintomas, certo? Não é que ele vai ficar assim, quer dizer que ele fica curado do autismo? Não, não fica curado do autismo, mas você pode perceber, dependendo da fase da vida, uma pessoa um pouco mais funcional, digamos, em outras fases a pessoa completamente assim, as dificuldades do autismo você percebe ali que estão travando demais a pessoa, em outros momentos parecia que estava ok. Isso aí a gente percebe, tem a ver com tanto a fase do desenvolvimento como o estresse, né? Em particular, a vida adulta é muito exigente para uma pessoa com autismo leve, muito, mas muito mesmo, gente, porque assim, de certa forma a gente não tem mais o suporte da escola, às vezes a faculdade acabou e fica aquela dificuldade do que fazer para essa pessoa ter uma vida, realmente. O que ela pode desenvolver de atividade, isso aí, para uma pessoa que é inteligente, que sabe que é capaz de fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo sente a dificuldade social, isso é super desafiante, certo? Super. E é comum você perceber na fase adulta, às vezes, uma certa regressão, certo? Em função dessa carga de estresse mesmo. Dele perceber que está sendo exigido dele naquele momento questões de vida adulta normal e, no fundo, ele sabe que é uma pessoa diferente. Que aquilo ali que para outras pessoas é mais fácil, como, por exemplo, ficar no emprego, conviver com os colegas, conversar com o chefe, para ele, às vezes aquilo pode ser a morte. Assim, extremamente difícil, extremamente estressante, nível ataque do pânico, entendeu? Então, isso realmente pode ocasionar, é possível, não é para todo mundo, uma certa regressão, digamos, entre aspas, certo? Uma intensificação dos sintomas que eu descrevi, tá bom? O que mais? Também os sintomas, eles podem variar em função da intervenção que está sendo feita naquele momento. Tem muitas famílias que são bem claras nesse ponto, né? Poxa, eu percebo a diferença quando meu filho está em terapia e quando ele não está. Porque meu filho em terapia, ele tem um certo suporte, eu noto que ele fica menos ansioso, ele dá mais conta das questões dele. Ele continua sendo quem ele é, mas digamos que ele fica um pouco mais tranquilo. E quando, por exemplo, ele está sem nenhuma intervenção, aí fica extremamente difícil, né? Eu sinto que a rigidez aumenta demais, que o retraimento social aumenta demais, né? Enfim, às vezes a gente percebe isso também, tá bom? Vou avançando, tá, gente? Tem muita coisa para falar. Qualquer dúvida, inclusive, né? Se vocês quiserem continuar a conversa de alguma forma, podem colocar nos comentários que eu tento responder depois, tá bom? Um ponto que eu quero entrar, tá bom? Embora seja introdutório, eu acho importante a gente colocar. É muito significativo, esse manual aponta, né? O número de pessoas autistas que carecem de suporte adequado na fase adulta, certo? Isso aí é realmente um problema. Se é um problema na Inglaterra, avalie no Brasil. Porque, assim, de certa forma, quando a gente recebe um diagnóstico na infância, como eu já mencionei, né? Existe a escola, existe o pediatra,
Ele pode ir para uma escolinha, um esporte, a gente fala com a professora tenta fazer uma adaptação. Existe, de certa forma, todo um ambiente propício na infância para que seja dado um suporte. Até porque é normal uma criança precisar de suporte. Não existe criança independente, assim, que fica solta. Então, às vezes, a pessoa precisa de um suporte a mais, a menos, e a infância é mais propícia para isso. Na vida adulta, não há tantos ambientes de suporte para adultos que necessitam, certo? Isso é um choque, inclusive, até para os neurotípicos, né? Alguns neurotípicos entram em ansiedade na fase adulta porque se deparam com um nível alto de exigências, né? De emprego, de ter que vencer na vida, de ter que construir um ciclo social bacana. É uma exigência imensa e, em contrapartida, não há tanto suporte, realmente. É meio que você tem que dar conta disso, vai lá, cada um por si, Deus por todos. E é isso aí, né? E aí, quando a gente coloca isso pro autismo, a coisa pode ficar um pouco dramática, certo? Porque são pessoas, assim, por mais independente que seja a pessoa autista, certo? No geral, eles precisam de suporte. No geral, é cruel você colocar essa pessoa com esse tipo de sintoma no mundão e não dar suporte nenhum. A pessoa provavelmente vai sofrer um estresse terrível, certo? O mundo já é, lembre disso, o mundo já é muito estressante para neurotípicos. Para uma pessoa autista, é, é maior, é um estresse bem maior, certo? Basicamente isso. Então é comum essas pessoas não terem um suporte adequado e isso pode trazer assim imensos prejuízos, tá, para a vida da pessoa. Que tipo de suportes o manual citou, certo? Suporte com relação à saúde, tá? Problemas de saúde, tanto físicos como mentais. Nem todo mundo tem acesso, ok? Às vezes, enfim, às vezes a própria pessoa autista, ela não tem muito costume de comunicar mesmo o que está acontecendo com ela. Ela não fala, fica lá sofrendo sozinha e às vezes não recebe ajuda. Isso é super comum, certo? Mesmo na vida adulta. É suporte do ponto de vista educacional. No geral, gente, pessoas autistas precisam de ajuda pedagógica, mesmo que não tenha problema cognitivo. Por quê? Porque os sintomas autísticos, eles tornam mais desafiante qualquer tarefa acadêmica, certo? Tirando o hiperfoco, né? Às vezes tem gente que diz que o hiperfoco é ótimo, né? Se o seu hiperfoco, por exemplo, for a sua tese de doutorado, pronto, você tá feito. Você vai focar ali melhor que todo mundo. Mas ainda assim, certo? Se a gente pensar que o ambiente universitário tem exigências sociais distintas, que às vezes tem professor que entende, às vezes tem professor que não entende, que não faz nenhuma adaptação. Então, no geral, mesmo depois de adultos, né, ao fazer uma pós-graduação ou uma faculdade, são pessoas que precisam de um suporte da coordenação pedagógica da instituição. É interessante que a coordenação dessas instituições seja comunicada do diagnóstico dessa pessoa, né? Olha, essa pessoa é autista, portanto, talvez ela precise de tais adaptações e ela não pode ser avaliada igual a todo mundo, certo? Embora a parte cognitiva dela seja equivalente, ela vai ter dificuldades, por exemplo, com a sala lotada, ela vai ter dificuldades, talvez, em trabalhos em grupo, isso pode ser extremamente desafiante, apresentações de trabalho podem ser super difíceis, né? Então, tudo isso realmente precisa ser visto. Outra coisa, suporte do ponto de vista profissional, né? No geral, se essas pessoas vão para empresas, enfim, é interessante o gestor da empresa estar ciente do diagnóstico. Por quê? Porque ele não pode tacar a maior pressão na cabeça de uma pessoa autista, entendeu? Dizer, bora todo mundo. Tem um gestor que é muito bruto. E tem muita gente que leva essa brutalidade na camaradagem, né? Do Ceará, onde eu venho, é super comum, né? O gestor sai esculhambando todo mundo da empresa e a galera esculhamba de volta, né? E às vezes ninguém nem liga. Eu acho isso péssimo, né? Mas tem gente que não liga. Com uma pessoa autista, isso é completamente inadequado, né? Ela vai se sentir muito mal. Então, enfim, pode precisar também de um suporte do gestor com relação a entender que vai poder tratar ele igual trata todo mundo, infelizmente, assim. Infelizmente não, felizmente, né? Essa pessoa, ela é diferente, portanto, ela precisa de adaptações. O que mais? Do ponto de vista de assistência social, aqui no Brasil, pessoas autistas, incluindo adultos com autismo leve, têm alguns direitos, certo? Garantidos por lei. Muitas vezes essas pessoas não têm acesso a essas garantias por desconhecimento, né? Infelizmente, acabam, por exemplo, não pegando, quando vão comprar um carro, não sabem que tem direito ao desconto, que tem desconto em conta de luz, em passagens aéreas, enfim. Tudo isso realmente existe na lei brasileira. E quando a pessoa, o que o manual traz pra gente, né? Quando a pessoa ela não tem acesso a esses suportes, a vida dela independente começa a ficar assim
complicada, certo? Esses suportes, eles não existem para assim, ai, coitadinhos, são vítimas, vamos tentar compensar o fato deles serem deficientes, né? Dar essas migalhas aqui para ver se eles ficam menos tristes com a vida. Não é isso. Esses suportes, eles existem para dar condições para que essas pessoas tenham uma vida independente. O que a gente quer, na verdade, é isso, é que essas pessoas que são inteligentes, que têm várias qualidades, várias capacidades, que elas consigam levar a vida que elas querem viver. Só que sem suporte isso fica muito difícil. Não dá simplesmente para jogar essas pessoas no mundão e dizer, vai, se vira. Assim, vamos falar a verdade, nem com a gente dá para fazer isso. A gente sempre precisa de ajuda dos outros, né? Só que é como se a pessoa autista precisasse de um pouco de mais ajuda do que os outros e principal, né? De uma ajuda mais especializada, que entenda as necessidades dela e que consiga dar respostas para as coisas que ela busca, tá? Nesse momento da vida. Além disso, certo? Uma coisa muito importante que eu quero pontuar com vocês. No autismo leve, no autismo em geral, certo? Mas eu tô falando de autismo leve. Existe uma probabilidade maior da pessoa desenvolver outros transtornos mentais. Que transtornos mentais? Transtorno bipolar, depressão, ansiedade, esquizofrenia. É uma população que tem um risco maior de ter também outra comorbidade nesse sentido. TDAH, super comum também, né? Então, isso tem que ser visto com cuidado, porque como é um público de risco para esse tipo de problema, as pessoas que lidam, né, a rede de apoio tem que estar atenta, né, que pode ser que uma nova doença esteja se manifestando, certo, na vida dessa pessoa. E isso também precisa de um tratamento diferenciado. Não é a mesma coisa você tratar uma depressão numa pessoa neurotípica e você tratar numa pessoa autista. Por mais que a medicação seja semelhante, o manejo não é, certo? Ele precisa de um olhar especializado mesmo. Tá bom? O que mais, certo? Esses atrasos na vida adulta são super comuns, certo? Eu não sei se eu mencionei já, né? Mas estou falando agora. É super comum, né? Por diversos motivos, né? A pessoa chegar na vida adulta sem ter recebido o diagnóstico dela. Infelizmente, isso não é bom, tá? Mas acontece demais. Inclusive, eu acho a coisa mais comum do mundo. No autismo leve. Por quê? Porque essas questões das dificuldades próprias do espectro, ao longo da vida, às vezes passam assim, como se fossem traços de personalidade. Traços de uma personalidade mais tímida, ou de uma pessoa mais retraída, ou então, sei lá, às vezes pensa, não, os profissionais falam, né, mãezinha, seu filho é só diferente, é o jeitinho dele, né? Só que, gente, o que eu vejo, certo? Agora, não é no manual, é minha experiência pessoal, certo? Eu percebo que a maior parte das pessoas que são diagnosticadas na vida adulta, a família, principalmente a mãe, já sabia que tinha algo de errado ali. Já sabia, não é nem algo de errado no sentido pejorativo, mas sabia que aquela pessoa... Eu sei, assim, a mãe às vezes explica, eu sei que é o jeito dele, eu não quero julgar, eu não quero ser preconceituosa, ai, meu filho tem que ser do jeito que eu quero. Mas eu não acho normal, assim, de verdade. A mãe às vezes fala com muita sinceridade, às vezes até com medo de ter um sentimento de culpa, né? Eu não acho normal o jeito dele se comunicar com os outros. Eu acho que o jeito dele é um pouco estranho, um pouco afetado. Todo mundo, eu vou para os médicos, eles dizem que é neurose da minha cabeça, que eu tô inventando doença onde não existe. Mas eu não acho que tá ok isso daqui. Eu sinto que tem alguma coisa estranha. Isso é super comum, né? Só que, infelizmente, às vezes, os relatos dessas mães não são levados a sério pelos profissionais, porque às vezes passa muito por essa questão de uma mãe neurótica, né? Uma mãe que projeta problemas onde não existe nada. E aí, infelizmente, a pessoa chega na vida adulta. E como eu falei pra vocês, né? A vida adulta, no autismo leve, ela é muito propícia pro aparecimento de problemas, porque a carga de estresse da vida adulta é muito alta, certo? De entrar no mercado de trabalho. E às vezes é nessa hora que a pessoa trava. É nessa hora que você tem certeza que não. Essa pessoa tem alguma coisa. Isso daqui... Eu sei que a vida adulta é difícil, assim, mas não explica esse tipo de reação. Às vezes a pessoa entra realmente em crise, né? Tem uma crise emocional muito grave, ou um retraimento, ou então chuta o balde, desiste de tudo, também super comum, certo? A pessoa se depara com essas dificuldades intransponíveis para ela, da vida adulta, e ela decide não fazer mais nada. Ó, não vou mais trabalhar, não quero estudar, não quero fazer nada, só quero ficar em casa mexendo no celular. É isso aí. Né? E às vezes é nessa hora que se leva, né, a um profissional e o profissional consegue identificar, não, isso, tem um autismo acontecendo aqui. Isso daqui não é um comportamento assim esperado, nem explicável, simplesmente pelo contexto familiar. Né?
Então, às vezes, esse diagnóstico ele é atrasado. Tem gente que nem recebe o diagnóstico, vou dizer também. Tem gente que passa a vida toda e como o comprometimento dela é mais leve, assim, as pessoas percebem que essa pessoa ela tem um jeito diferente de se comunicar, que a comunicação dela não é boa. Ela às vezes passa por mal educada ou chatinha, né? A pessoa recebe todos esses apelidos, né? E, na verdade, esse comportamento diferente acontece em função da dificuldade social do autismo, certo? Não é timidez, não é nada disso, é autismo, né? Infelizmente, tem gente que é só diagnosticado na vida adulta e tem gente que não é diagnosticado de jeito nenhum, certo? Isso não é bom. Por quê? Porque, de certa forma, quando o diagnóstico acontece de maneira precoce, eu tenho todo um suporte, como eu falei para vocês, né? Próprio da infância, né? Em que eu posso ir trabalhando várias questões sociais para ir adaptando essa pessoa aos poucos para ela enfrentar os problemas que ela vai se deparar na vida adulta. Quando esse diagnóstico chega de cara na vida adulta, muitas vezes pega a família completamente de surpresa. A pessoa, assim, fica sem saber o que fazer diante disso. Eu noto, assim, que é um estresse maior. Eu sempre prefiro que seja dado o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é um direito da pessoa, você saber o que você tem, você saber que existe, sim, um transtorno do neurodesenvolvimento que explica por que você se comporta dessa forma. Eu acho isso essencial para o autoconhecimento e para a adaptação desse sujeito na vida. Mas, assim, na vida adulta, às vezes isso provoca, assim, uma desorganização tremenda na vida da pessoa e nem ela nem a família conseguem lidar muito bem, tá? Então, o que mais, certo? Pra gente, já falei bastante, né? Eu não quero deixar essa aula muito longa. Como eu falei, é uma aula mais introdutória, certo? Quando o diagnóstico acontece, certo? Finalmente na vida adulta, o que tem que acontecer depois disso, certo? Depois do diagnóstico, tem que se iniciar um tratamento, certo? Quando o diagnóstico é feito na infância, normalmente as crianças são encaminhadas para a terapia ABA, que é uma terapia comportamental, que, assim, basicamente, em resumo total, a pessoa vai passar por alguns treinos, certo? Que vão desenvolver comportamentos socialmente relevantes nela, certo? Na vida adulta, não é comum se fazer terapia ABA, por vários motivos. Assim, primeiro, porque a pessoa ela meio que não tem mais aquela demanda de um treino comportamental muito específico, que nem é feito na terapia ABA, né? Do tipo contato visual, ou, enfim, acertar determinadas questões. Isso aí, às vezes, não é mais compatível com o que ela precisa naquele momento. E também porque não há, no geral, uma estrutura que favoreça o tipo de terapia que a ABA fornece, né? A ABA é uma terapia intensiva. Você trabalha, sei lá, 15, 20 horas semanais de terapia. Isso às vezes não casa bem para uma pessoa adulta. Por quê? Porque na terapia da criança, a terapia ABA, né, eu consigo incluir vários elementos lúdicos, né, que tornam aquelas 20 horas semanais leves, tranquilas para a criança fazer. Eu pego objetos, brinquedos do interesse dela e vou atraindo ela para a interação social comigo. Isso para um adulto, gente, não faz sentido. Assim, para um adulto com autismo leve, não tem sentido, assim, eu pegar uma coisa do interesse dele e manter ele comigo 20 horas semanais, sabe? Não vai mais funcionar dessa forma, a dinâmica. A terapia que é feita é normalmente outra, certo? É uma terapia que, no geral, foca né? O que eu falei. A questão emocional, né? O manejo emocional da pessoa. 2, bem importante, atividades da vida diária que essa pessoa consiga manter, um autocuidado, que essa pessoa consiga manter minimamente um projeto de vida, atividades que ela possa vir a desenvolver, tudo isso normalmente é trabalhado em terapia, coisas bem práticas, né, do tipo arrumar seu quarto, né, sem querer ser chatinho, né, você tem que limpar seu quarto, você tem que fazer sua comida, lavar a louça, não, mas assim, ver que a pessoa precisa ter uma certa independência e que essa independência vai incluir o autocuidado e o cuidado com as suas coisas e a manutenção de uma rotina, né, é você ter um lugar para onde ir, quando você acorda, assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ficar deitado em casa o dia todo? O que eu quero fazer na minha vida? Eu quero fazer um estágio? Tem algum curso que me interesse? Eu vou desenvolver tal atividade? Enfim, isso normalmente é um assunto bem central da terapia, né? Que essa pessoa consiga encontrar algo para ela fazer. E terceiro, é reforçar que ela mantenha bons relacionamentos, certo? Normalmente isso é algo difícil para as pessoas autistas, em geral é desafiante. Essa parte do relacionamento, das amizades, não é algo assim tranquilo, não. Então, a terapia, ela também vai nesse sentido, né? De melhorar as habilidades sociais do sujeito para ele conseguir manter os relacionamentos, né?
Mesmo que ele não tenha vontade, aí que tá. Às vezes ele não tem muito interesse, né, nessa parte social. Mas a gente reforça que ele mesmo assim tente, porque a gente explica que isso vai ser bom pra ele, né? A gente tenta. É diferente de uma criança, né? Que simplesmente a gente monta, né, o setting terapêutico e aplica a terapia. Não, no adulto, eu vou precisar explicar por que aquilo é importante. E eu vou precisar da cooperação dele com o tratamento, senão também não vai funcionar. O que é um tratamento que funcione, certo? No autismo adulto. É um tratamento em que eu tenho uma colaboração entre profissionais, família e paciente. Todos vão ter que estar juntos no mesmo barco e todos vão ter que, digamos, consentir, né? Aprovar o que está sendo aplicado ali. Diferentemente de uma terapia com uma criança, com um menor de idade, no geral é a família e o profissional que escolhem, né? Os objetivos são esses, no adulto não. Ele precisa estar assim na dianteira do tratamento dele. Ele é que define o que ele quer, ele define quais são as metas dele, o que está incomodando ele, o que ele quer melhorar, né? Por exemplo, eu já tive paciente autista leve que eu tentei trabalhar com ele a questão da frequência a alguma atividade física, porque poderia ser importante para ele, até pela questão social, né? Para ele ter um lugar para encontrar pessoas para conversar, que ele praticamente não tinha. Mas ele não quis. Ele não quis, né? Eu notava que ele até ficava, pode ser bom o esporte, mas assim, honestamente, ele não quis de jeito nenhum, né? E eu tive que respeitar, porque é uma pessoa adulta. No tratamento com pessoas adultas, autistas ou não, elas têm que querer que aquele tratamento seja realizado. E, no geral, a gente precisa, por isso, informar muito bem o objetivo da nossa intervenção, por que a gente está propondo aquilo, se ele concorda, se ele acha aquilo interessante, se não, o que ele poderia sugerir, né? Tudo isso tem que contar com uma colaboração, assim, bem intensa do paciente. Não é, assim, algo que pode ser simplesmente imposto. Isso, inclusive, é um erro que muitos profissionais cometem, certo? Porque às vezes a família chega com muitas demandas, né? Eu quero que meu filho saia mais, eu quero que ele socialize, não sei o quê. O menino às vezes tem quase 30 anos de idade. O menino, né? O homem. E tem que ser visto que ele tem que querer aquilo ali também, certo? O máximo que se pode fazer é conversar com ele para explicar a importância. Mas não dá para uma pessoa de 30 anos de idade, 25 anos, você chegar impondo coisas da terapia, certo? Isso, inclusive, tende a ser um fator de desmotivação, né? Algumas pessoas autistas, na vida adulta, né, com autismo leve, tendem, às vezes, a não gostar das terapias por causa disso, porque elas sentem que ou eles são meio que atropelados no meio do caminho, né? Minha mãe me manda vir pra cá, né? Essa mulher me manda fazer um monte de coisa e eu fico aqui, só ouvindo, parece que eu tô fazendo uma aula. Um saco, né? Como às vezes a pessoa, eu noto, né, que também existe esse problema. Ela não entende por que ela tá fazendo aquela terapia. Ela não entende o objetivo daquela sessão. Ela não entende quais são as metas que estão sendo trabalhadas com ela. Isso é péssimo, gente. Uma pessoa adulta, com autismo ou não, certo? Ela tem que estar, assim, na dianteira do tratamento dela. Tudo tem que acontecer com a colaboração dela, com o consentimento dela e com a plena consciência dela, do que está sendo trabalhado ali, enfim, né? Para ser um processo interessante para todos os envolvidos, certo? O manual, gente, que eu utilizei, ele segue falando sobre algumas diretrizes muito específicas para os profissionais que se propõem a trabalhar com esse público, certo? São muitas diretrizes, né? Não dá mais tempo a gente falar hoje, porque eu não quero que essa aula se estenda mais. Mas se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários que eu posso tentar desenvolver em uma outra ocasião, tá certo? Muito obrigada, né, por quem ficou aqui até agora, quem assistiu essa aula. Eu finalizo dizendo que uma das minhas metas, né, profissionais é justamente fazer com que as informações acerca do autismo leve cheguem ao maior número de pessoas, porque o autismo não é mais simplesmente uma questão familiar específica das pessoas que têm alguém autista lá na sua casa. Não é, certo? Muitas pessoas antigamente pensavam assim, né? Quando tinha um autista na família, coitado, né? A mãe vai ter que se virar com esse menino autista o resto da vida. Eu não penso mais dessa forma, né? Eu nunca pensei, mas eu acho que esse tipo de pensamento não se sustenta mais. Por quê? Tem tantas pessoas autistas, gente, tantas pessoas, que eu acho muito difícil que esse assunto não vá, assim, atravessar a sua vida em algum momento. Muito difícil, né? Você não ter um familiar autista, uma pessoa no seu trabalho que seja autista, se seus filhos vão para a escola, vão ter muitos autistas lá, sabe? Isso aí não pode ser simplesmente um assunto que você delega para as famílias das pessoas e pronto, assim, você não quer mais saber nada. Eu acho que é importante todo mundo, né? A sociedade em geral ter conhecimento acerca disso,
para poder acolher e lidar melhor com essas pessoas, certo? Porque, em particular, os autistas leves, né? São pessoas que são inteligentes, são pessoas que têm uma habilidade social razoável, não são pessoas caladas com quem é impossível desenvolver uma amizade. É possível, sim, desenvolver uma amizade, um relacionamento com uma pessoa com autismo leve. E muitas vezes são relacionamentos muito legais. Não é de forma alguma, tá? Esclarecendo aqui. Não é aquela amizade de caridade, não. Vou ficar amigo desse menino aqui porque eu tô com pena que ele não tem nenhum amigo. Não é assim de jeito nenhum. São pessoas, gente, super interessantes, super. Vale a pena se aproximar delas, vale a pena conhecê-las, né? E a gente consegue dar essa abertura maior quando a gente entende melhor as questões ligadas ao autismo leve, né? Que muitas vezes os comportamentos delas, que nós achamos aversivos, grosseiros e desagradáveis, não são egoísmos, nem são atitudes ríspidas direcionadas a mim, em particular. São características, sintomas de um espectro, certo? De um problema um problema, não quero dar esse ar pejorativo, né? Mas é uma questão neurológica que existe ali, que dificulta essa sensibilidade social para elas. Então, por isso que às vezes elas podem acabar falando coisas, né, que te magoam. Mas assim, no geral, são pessoas, né? No geral, né? Também não quero generalizar. São pessoas interessantes que vale a pena a gente conhecer, tá bom? E é isso, gente. Foi um prazer ter conversado aqui um pouquinho com vocês e até a próxima. Um abraço.